Chega representando com like, vou falar o quê? Representa com like, pô, tamo na final. Que corintiano é esse que não chega fortalecendo? Fortalece com like, é só rir e comemorar. Amanhã é outro dia. Fortalece, fiel, e vai Corinthians. Do troféu. Boa noite, Paulo Sérgio. Só quero o seu sorriso para hoje ou... Deixa eu ver. Hã? Olha como é que tá a criança. Não esperava de outra forma. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, Alexandre Silvestre. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Presentes para o nosso público, Michele. Hoje a gente tem um presentão, Osmar Garrafa. É o seguinte, para você, um kit da capa. Do Cruzeiro. Do Corinthians podia ter ficado um pouquinho mais fácil, podia ter facilitado. Saiu muito em cima do segundo gol que o Corinthians diminuiu e voltou para o jogo. É difícil falar sobre isso, até porque foi um ritmo de jogo. O Corinthians é uma equipe que competiu, mas a gente sabia que era uma equipe que ia trabalhar muito a bola aérea em cima do Gustavo. O Gustavo é um cara que é muito difícil marcar pela sua altura, qualidade. E quando você começa a dar muitas bolas dentro da sua área, a chance de acontecer alguma coisa é grande. Eu acho que, no meu ponto de vista, assim, eu acho que parabéns pelo Corinthians, pela classificação. Foi 2 grandes jogos, mas eu acho que faltou um pouquinho no primeiro jogo nosso. Eu acho que o nosso primeiro jogo das 2 partidas não foi aquém, mas mostrou personalidade, mostrou que tem jogadores que tem muita vontade de ajudar o Cruzeiro. Hoje fizemos uma grande partida e, infelizmente, de repente, se nós tivesse saído com um resultado melhor lá, hoje, de repente, uma vitória nos garantiu a classificação. Infelizmente, também nós tivemos a bola do jogo, né, do pênalti para fechar e acabou fazendo a defesa. E depois nas outras a gente acabou perdendo e não conseguiu a classificação. É difícil até falar porque nós tivemos um ano maravilhoso, um ano muito bom, um ano de aprendizado. O Cruzeiro começou mal e depois conseguiu brigar pelo brasileiro, ficou no G4. Acho que todo brasileiro, quando entrou no G4, ficou e depois vem para a Copa do Brasil. Grandes jogos, eliminamos nosso rival lá de Minas e depois você chega, eu acho que fica chateado, né? Porque times grandes, time como o Cruzeiro, eu vivi muito aqui no Corinthians, você faz um grande ano, fica feliz, mas é pouco, né? A cereja do bolo é sempre o título, então fica aquele gostinho mais de aprendizado para a próxima temporada, a gente voltar mais forte, voltar mais conectado e graças a Deus ano que vem nós temos um calendário bem extenso, com todas as competições mais importantes e tenho certeza que o Cruzeiro vai ter o ano que vem um ano forte. Cássio, o Hugo Souza falou sobre você antes do jogo e falou muito bem sobre você, sobre sua história no Corinthians e sobre tudo que você representa ainda no Cruzeiro, né? Queria que você falasse sobre o Hugo Souza hoje, que acabou conseguindo a classificação para o Corinthians, né? E um cara que pode ser importante até para a seleção brasileira pensando em Copa do Mundo. Cara, o Hugo, um cara... O tempo que eu tive em contato dele, foi um cara extremamente bacana na época do Flamengo também, torço muito para ele, espero que ele bata todos os meus recordes no Corinthians. Acho que a gente tem que torcer para a prosperidade, é um cara trabalhador, me dou muito bem com o Marcelo Carpes, que é o treinador de goleiro do Corinthians, o cara fala muito bem dele. Está em boas mãos também, né, um cara, ele trabalhando com o Hugo assim, e cara, torço muito. Eu não sei se essa Copa vai ser o suficiente para ele ser o goleiro titular, torço que ele possa ser entre os 3 goleiros, assim, porque merece. Mas quem sabe ano que vem na outra Copa do Mundo ele possa ser um goleiro titular da seleção brasileira. Mas eu acho que o futebol é isso, você torcer para a prosperidade dos outros. Ele está construindo uma história bacana no Corinthians, está sendo importante, foi importante. O Paulista ali atrás fez grandes defesas e tomara que ele sendo convocado para a seleção, se tiver oportunidade, ele possa representar muito bem nosso país. Beleza, obrigado, Cássio. O Salazar acompanhando, Corinthians, Cruzeiro, o Miller ficou de me responder, né? Sobre aquele primeiro tempo do Corinthians tão recuado de regulamento embaixo do braço. Então, Miller, você vai me responder, só que antes eu tenho um recado importante para você, porque eu vou falar da Guimarães Mecânica. A Guimarães Mecânica... Ô Miller, o Corinthians sofreu de forma desnecessária, teve todo o mérito do Cruzeiro no primeiro tempo, mas chamou demais o Cruzeiro. Isso é orientação do treinador, os jogadores acabam respeitando demais o adversário. Foi um Corinthians muito dentro da área. É claro que o Cruzeiro poderia ter matado o jogo do primeiro tempo, né, por conta das chances criadas, né? Sem dúvida nenhuma, o Hugo foi determinante, né, para permanecer só 1-0 no primeiro tempo, mas o Corinthians jogou muito mal no primeiro tempo. O Cruzeiro tomou a iniciativa do jogo, na dinâmica de jogo, ele foi muito melhor que o Corinthians no primeiro tempo. Aí o Dorival ajeitou a marcação no meio campo, né? O Ranieri encostou no
no Matheus Pereira, aí matou a criação do Cruzeiro. E o Corinthians cresceu de produção. Acho que no segundo tempo e no primeiro jogo, acho que nos 180 minutos, no geral, assim, o Corinthians foi melhor que o Cruzeiro, né? Lá o Cruzeiro foi inexistente e aqui jogou só o primeiro tempo bem. Acho que o segundo tempo o Corinthians equilibrou a partida e por isso conseguiu fazer o gol que levou para os pênaltis. Alex, que declarações fortes do Cássio, não é? Na zona mista lá da Neoquímica Arena, mostrando a grandeza, o goleiro que ele é, o profissional que é, elogiando demais o Hugo, torcendo até que o Hugo quebre os recordes dele, Cássio. E quando as pessoas podem até falar assim, ele fala isso da boca pra fora, mas no fundo ele não quer nada disso. Mas o Cássio é um cara diferente. A gente conhece o Cássio do futebol, ele fala isso com sinceridade, eu tenho certeza disso, de que o Cássio ele reconhece num companheiro de trabalho todo o brilho, toda a performance, todo o caráter. Ele falou muito bem do Hugo Souza, quer que seja titular na seleção brasileira em 2030, na outra Copa do Mundo. Então não daria para esperar outra coisa do Cássio, né? E o Cássio poderia também ter saído como um herói dentro da Neoquímica Arena se o Gabigol não bate o pênalti do jeito que bateu, dando a sequência, né, as batidas e depois, posteriormente, o Corinthians conseguindo a classificação. Mas o Cássio, para mim, continua sendo o maior ídolo da história do Corinthians. Silvestre, tem como explicar esse Corinthians? Corinthians endividado, com transferban, sem reforços, né? E o Corinthians é campeão paulista em cima do maior rival, elimina o rival em 2 partidas, a última delas na casa do rival, no caso o Palmeiras lá no Allianz Parque, tira Teve o gol do Bidu também nesse jogo, o Palmeiras da Copa do Brasil com o gol do Bidu, e aí pega uma equipe badaladíssima dentro do campeonato, o G4, que abandona o campeonato, porque já tinha a vaga direta, foca só na Copa do Brasil, e o Corinthians sofre o primeiro tempo e sai com a classificação. Tem explicação com toda a experiência do jornalismo que você tem, Silvestre? Tem a explicação da mística do Corinthians, mas principalmente o futebol é o esporte mais aleatório que se joga com bola para mim, pelo contexto do jogo, né? Um jogo de poucos pontos. Então, o pior, o mais desorganizado, pode ganhar. Agora, hoje, o Corinthians como todo, diretoria, torcida, jogadores, comissão técnica, o Corinthians tem que ajoelhar aos pés do Hugo Souza, porque ele salvou o time no primeiro tempo de tomar uma goleada e depois ele inverteu o processo na disputa de pênaltis. E não, o Gabigol não chutou de propósito daquele jeito. Ele foi displicente, tá bravinho porque não é titular, mas ele queria fazer o gol para esfregar na cara do técnico, por exemplo. É assim que eu enxergo. Mas tem gente dizendo que o Gabigol está muito pé da vida com o Léo Jardim e por isso foi displicente do pênalti. Você fez a do Hugo para a gente comentar. Paulo, eu quero a opinião do Paulo e do Miller. O que tentou fazer o Gabigol, além, obviamente, do gol que a gente imagina, mas qual era o objetivo? Ele tentou tirar do goleiro? Paulo, analisa aí a batida do Gabigol. Você observa que, por mais que ele está observando o Hugo, ele mostra que canto vai bater. E aí vem aquela experiência do Hugo, né? Olha lá, é muito difícil virar o pé naquele momento ali onde ele dá aquela chapada naquele canto. Foi como o Yuri no primeiro tempo. O Yuri telegrafou também onde ele iria bater. Agora, como o próprio Hugo mencionou, né? Ele ia esperar o momento para saber o que iria fazer. Ô Miller, Oi. O lance para você. Mas eu acho que aí tá ali a soberba indo bater um pênalti e a humildade de defender. Boa. Você pode dizer assim, porque o Gabigol é um cara mascarado, é um mala sem alça, né? Não é à toa que o Leonardo Jardim colocou no banco o ano todo, né? Personalidade. Porque se ainda joga bola, né? Exatamente. Se ainda joga e resolve como fazia no Flamengo, tudo bem, mas no Cruzeiro não conseguiu. Então, mas agora, falando do pênalti, bateu muito mal, displicente, né? Acho que ele não entrou com muita vontade, Miller. Exatamente. Corre-se o risco. Com certeza Eu é o tava com JP da muita vida, vontade. né? Vai Gente, entrar no finalzinho a pra bater pergunta pênalti. ela é objetiva. Corre-se o risco de um péssimo relacionamento, todo mundo sabe, do Léo Jardim com o Gabigol em relação à escalação, não estou falando de dia a dia, porque o Léo Jardim ficou muito claro que ele não conta com o Gabigol. Não, né? No Cruzeiro. Vai contar nessa hora. Aí ele põe o cara para bater o pênalti e decidir. Tem gente falando, ele também não quis comprar do treinador. Corre o risco de acontecer isso, todo mundo se lembra, né? O próprio Roger parece que confirmou aí no contra o Figueirense. Né? Isolou um pênalti. O Roger é contra o Figueirense. na época era o técnico argentino Passarella. o Passarella. Eu tava lá o em Florianópolis. Roger isolou contra o Figueirense. Pode acontecer, falar, eu não vou dar essa moral pro treinador não, e não teve tanto empenho. Vocês acreditam que isso pode existir no futebol?
Ou não? Tem gente falando que... Acho que seria muito idiotice, né? Se ele fosse bater um pênalti pensando em derrubar o técnico, como o Roger fez, né? Eu acho que, não sei, acho que inconscientemente o fato de ele estar insatisfeito no Cruzeiro pode atrapalhar o rendimento em qualquer situação. Jogando, batendo pênalti. A má batida dele dá margem pra isso? E entrar no finalzinho do jogo devia estar muito bravo. Não, ele entrou pra bater o pênalti. Nem suado ele entrou tava. Então, cara, com certeza tudo isso que vocês estão falando aqui é verdade, né? O cara tá chateado, tá pé da vida com o técnico, nariz torcido e tal. Foi displicente, foi meio de saco cheio pra bater o pênalti. Mas eu duvido que ele perdeu de propósito pra prejudicar o técnico. Eu acho que ele queria fazer o gol pra calar a boca do técnico. Silvio, ele não bateu, ele foi displicente, o jogador mencionou, foi mascarado. Mas é aquele negócio, o jogador acha que as coisas vão acontecer naturalmente. E não é assim, futebol não é assim, é determinação, é concentração. Ele não tava e se você com não, essa é isso aí. determinação. Você não tava com essa determinação, não tava com a concentração, displicência é uma coisa, má intenção é outra. A gente não pode misturar as isso coisas. não tem... a vida, vou entrar só pra bater o pênalti. Obrigado, Não hein, tem, professor. Legal. a verdade não tem como cravar. O que a gente pode falar... Rafa, né? mas ali meu, o Gabigol, pra mim, ele não joga mais no Cruzeiro. É Conhecendo ali, BH... Mas já vinha sendo falado essa semana que ele não vai ficar, mesmo pelo contrato. Não joga mais. Até porque o Pedrinho, que é um torcedor fanático do Cruzeiro, ele vai muito pelo apelo da torcida. E aí, talvez, pelo que o Miller tá falando, que todo mundo sabe, fez correto o Léo Jardim colocar o Gabigol pra bater pênalti? É uma pergunta, eu não colocaria. Eu também não. É uma pergunta não. que fica no ar. Uma outra pergunta, o Dorival vai falar, atenção, o Dorival vai falar, uma pergunta que eu vou deixar pra bancada. O jogador? Eu colocaria. Você colocaria? Mas ele é um dos lógico, é um dos melhores batedores de pênalti melhores do batedores. Brasil. Você tá no banco, você precisa de um resultado positivo. Você precisa ganhar o jogo, você tem que pôr o cara. O Ancelotti não a quer levar o Hugo pra pegar responsabilidade é pênalti na dele. Copa do Mundo? A discussão está Aliás, lançada e o tem mais Hugo uma ganhou pergunta. mais um ponto com o Ancelotti, Tem uma hein? pergunta pra vocês. Hoje é dia 14/10/2025. Quer escrever? Quer escrever? Yuri Alberto vai ser vendido em janeiro. Gabigol vai pintar no Corinthians em janeiro. Escreve o que eu tô lhe falando aí. Depois me cobra. Aí depois você vem falar que eu... depois você vem falar assim, você não entende nada de futebol. Depois me cobra. Esse pênalti aí... Esse pênalti do Gabigol displicente, logo quem? O Gabigol, que não perde pênalti. Depois me cobra. Corinthians na final, com a mão na taça. Tá jogando agora, hein? Fluminense e Vasco. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão, que eu quero jantar e dormir. É rapidão. Quero jantar e dormir, que já são quase 11 horas. Fluminense 1-0, primeiro tempo. Tá indo pra pênalti lá. Representa com like, fiel. E vai com